Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gabriel, sou do grupo Saber Investir Bem e hoje vou estar trazendo aqui um vídeo bem curtinho, vou falar um pouquinho da Engie, uma nossa grande elétrica da nossa bolsa, né? Talvez não, com certeza, um dos maiores players do setor privado, então é uma empresa privada, que tem assim uma ótima posição financeira, é uma empresa que é muito controlada, né? É muito bem gerida, então é a Engie, né? É uma empresa super lucrativa, tem muitos anos de história, né? Nasceu num grupo francês, tem mais de 20 anos de experiência aqui no mercado de energia brasileiro e ela atua com duas coisas principalmente, que seria a parte de geração e a parte de transmissão. Então ela é geradora e transmissora. Isso é interessante porque principalmente, por exemplo, a parte de transmissão tem uma previsibilidade do seu fluxo de caixa, tem uma alta margem, né? E eu vou mostrar que a companhia realmente ela apresenta altos indicadores de margem e isso não é sazonal, é recorrente, né? Então, uma ótima empresa e isso mostra o porquê a gente vai ver que ela é bem precificada hoje. E a gente vai tentar definir então também um preço teto para ela, né? Agora chega de enrolação. Vamos trazer um pouquinho do que é a Engie. Então, já falei, empresa do setor elétrico, controlada pela Engie Brasil Participações, né? Tem um aumento de capital, ali mais de 60% de capital pertence à Engie, a própria Engie Participações. E ela tem um grande investidor que tem uma posição relevante, que seria o Juca Abdala. Então, ele é um bilionário brasileiro que tem uma mentalidade bem parecida com o que a gente comenta aqui, que é uma mentalidade de ter poucos ativos, uma maior posição para receber mais retorno financeiro na forma de dividendos, né? E o Juca Abdala. Só que se você entrar na estrutura da Engie, você não vai achar o nome dele. Você vai encontrar o Banco Clássico. E então, o Juca Abdala, vale muito a pena pesquisar sobre ele, quem que é ele, e ver a estratégia dele. Eu vou mostrar aqui um pouquinho de quem que é esse grande investidor brasileiro. Então, além da sua posição do Banco Clássico na Engie, que representa 9% ali do capital da Engie, está nas mãos dele, né, através do Banco Clássico, ele tem um fundo chamado FIA Dinâmica Energia. Então eu coloquei aqui, puxei o fundo, e hoje esse fundo tem um patrimônio superior a 25 bilhões de reais. É um fundo bem grande, bem robusto, né? 25 bilhões não é para qualquer um, é bastante dinheiro. E desses 25 bilhões, quase 19 bilhões do dia que eu tirei essa foto aqui, estava posicionado em ações. E olha só o que a gente estava comentando. Aqui tem 18, 19 bilhões de reais em ações e está concentrado em 6 empresas, na verdade em 5 empresas, porque ele tem CEMIG 3 e CEMIG 4. Como a gente falou, é só uma posição em só energia, só empresas do setor elétrico e também, por exemplo, a Petrobras, né, que tem um pouco a ver, o combustível, energia, enfim. Mas só do segmento de energia. E olha só, a Petrobras é sua maior posição, representa 36% do patrimônio total do fundo e ele tem mais de 9 bilhões de reais em Petrobras através da Petro 3, né? Então é um investidor que coloca bastante recurso em poucos ativos, tentando aumentar sua posição para receber mais dividendos e ter um melhor retorno financeiro. E aí a gente vai pensar um pouco na ótica do mercado, falando sobre diversificação. Usando o exemplo do Dinâmica Energia, será que a diversificação realmente é a melhor opção de investimento? A gente vai entender isso. E olha só então que interessante, falando do Dinâmica Energia, nos últimos 5 anos eu peguei aqui o gráfico e trouxe alguns outros indicadores, como por exemplo o próprio Ibovespa, o dólar e o S&P, para ver como que o Dinâmica funcionou com essas 5 ações, né? E como que foi o retorno histórico desse fundo. Então olha só que interessante, o fundo aqui está em verde, né, o FIA Dinâmica Energia, e ele bateu todos os indicadores na janela de 5 anos, ou seja, a longo prazo, o fundo desempenhou melhor do que o S&P, do que o dólar e do que o Ibovespa, né? E você vê aqui que nesse período o Ibovespa ele ficou de lado aqui praticamente por um período bem longo, enquanto o dólar e o S&P subiam. E no último ano, lógico, no último ano teve um desempenho excepcional do S&P, aí o fundo acabou perdendo para o dólar para o S&P, mas se desempenhou muito bem quanto ao Ibovespa, e bem mesmo, né? Porque em um ano o fundo aí teve um retorno de mais de 17%. Isso mostra aí que a alocação em boas empresas ela é muito relevante para o seu retorno, né? Vou puxar aqui, puxando no ótimo, a gente pega um período bem maior, desde 2006,
Você vê que o fundo aí bateu de longe, né? O S&P, o Ibov, o dólar. O dólar nesse período foi 180%, enquanto o Dinâmica Energia foi mais de 1.600%. Então pensa aí, 10 mil reais investidos nesse fundo teriam se tornado mais do que 160 mil reais, né? Bastante coisa. Voltando um pouco para a composição da Engie e como que ela ganha dinheiro, tá aqui a receita líquida operacional, receita operacional líquida do terceiro TRI de 2023 e 2024. Vê que a maior parte aí da receita da Engie foi de geração, né? 85% na parte de geração, 11% na parte de transmissão e 3% na parte de trading. Então a empresa é focada principalmente em geração, mas ela também tem algumas linhas de transmissão, que inclusive para o resultado desse TRI em relação ao ano passado foi o que mais trouxe retorno para ela, foi a parte de transmissão. Falando das margens, como eu comentei, ela tem boas posições em bons tipos de ativo, com margens ótimas, uma margem líquida de quase 40% nos últimos 12 meses, cada R$100 de receita, 40 vira lucro, e a companhia tem também uma boa política de proventos, eu já vou mostrar ela. Uma margem bruta, eu acho isso muito importante, mais de 50%, então você vê que os custos da companhia são bem controlados. Em relação ao crescimento do lucro, o lucro desempenhou bem nos últimos anos, cresceu bastante, aqui em 2010 era um pouco mais de 1 bilhão, e agora nos últimos 12 meses a gente está com um acumulado de 4 bilhões. Então o crescimento aí quadruplicou o seu lucro nesse período. Em 2021 houve uma queda e aí voltou a crescer. Questão de dividend yield, a companhia sempre teve uma faixa perto aqui de 6% de proventos. Em alguns anos foi maior, né? Em 2022, por exemplo, foi maior também. A companhia tem múltiplos um pouco elevados, por isso que acaba dificultando a gente observar os proventos. Sobre a política de dividendos, a companhia ela distribui 30% do seu lucro líquido, tá? E ela levanta balanço semestral para isso, né? Então a política da Engie é semestral e aí e ela distribui 30%. Ela também tem uma cláusula que rege falando que ela pode distribuir mais vezes. No entanto, o dividendo pago no semestre não pode ultrapassar as reservas de capital que você vê lá no seu balanço patrimonial, né? Então 30% de forma semestral. O dividend yield médio dos últimos 5 anos, conforme já comentei, faixa de 6%, né? 5,85%. E agora está com 7,52%, um pouco influenciada pelas cotações que melhoraram os níveis para você poder aportar e entrar na companhia. Falando um pouco sobre o quanto a companhia vale, tentando precificar ela, o gráfico que todos conhecem, valor de mercado contra lucro líquido por ação. O valor de mercado da companhia não evoluiu praticamente nos últimos 4 anos. Depois da queda de 2020, ela chegava a bater essa faixa de 30 bilhões, aqui um chão de 30 bilhões, subia até os 38 bilhões aqui mais ou menos, e ficou nessa faixa entre subindo e descendo, acabou não trazendo tanto valor para o seu acionista nesse período. Se puxar um período mais antigo, aqui em 2019 foi quando a companhia cresceu grandemente aí, né? Caiu no gosto do mercado. Olhando o lucro líquido sempre crescente, com alguns deslizes, mas continua crescendo, né? Se eu projetar isso aqui, realmente dá um crescimento. E baseado no mais ou menos isso aqui, a gente pode tentar entender o quanto que valeria a companhia hoje, né? Se eu fosse utilizar o método que normalmente a gente usa, pegando a linha do lucro líquido atual e puxando seu valor de mercado, a gente chegaria naqueles 38 bilhões que a gente já conversou, que a companhia batia, caía, batia, caía. Vamos ver então quanto que isso daria em termos de cotação hoje, quanto que ela precisa valorizar para chegar nesse patamar. Vou ter uma valorização de 30% para ela chegar nisso, multiplicando pela cotação atual, 35,15 chegaria a R$46. Trouxe aqui na planilha do Dan para a gente ver como que a Engie é posicionada em relação a outras companhias. Você vê que realmente ela não parece ser uma oportunidade tão óbvia, né? Ela tem múltiplos mais altos, um dividendo mais baixo, até porque ela só repassa 30% do seu lucro líquido. Se a gente utilizar o método do Bazin, a gente vai ter um preço teto de R$40. E se a gente utilizar o preço teto do Benjamin Graham, a gente vai ter um preço teto de R$38,96. Fica nessa faixa de preço entre R$38 e R$40, dependendo a fórmula utilizada aqui, né? Se você for aplicar uma fórmula, se você for usar o valor de mercado, igual eu costumo fazer, você chegou em 46. Só que, sinceramente, eu mesmo acho que 46 se torna um valor um pouquinho elevado para a companhia, tá? Mesmo batendo a questão das linhas ali, que a gente sempre utiliza, eu acho que o dividendo não é tão interessante, não é tão atrativo.
mas ficaria nesse patamar aí mais ou menos, tá? Acho que um valor de R$ 38, igual tá ali no Benjamin Graham, é um preço bem interessante para definir um preço teto. E é lógico que para definir um preço teto a gente tem que olhar para futuro também. E a Engie é uma empresa muito bem precificada, e se a gente considerar o payout do estatuto de 30%, a gente vai ter um dividendo bem baixo, tá? Então, pegando o lucro dos últimos 3 meses e multiplicando por 4, a gente vai ter 2,6 bi de lucro, que daria um lucro por ação de R$ 3,21, ou um dividendo de 0,96, certo? Se você colocar 6% de dividend yield, você vai ter R$ 16 de preço teto. E eu acho isso irreal para a companhia, tá? Até porque a companhia entrega muita rentabilidade, tá bom? Aqui o ROI dela de 38%, então teoricamente o lucro ele vai crescer, né? A empresa vai gerar um retorno para o acionista, mas eu fico com aqueles patamares aqui mesmo, aqui um espectro aqui parecido com o do Bazin, do Graham, tá? De 38 a R$ 40, acho que fica uma faixa legal. É isso, pessoal, obrigado pelo vídeo de hoje, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos, e é isso aí, até a próxima e tchau!